Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui nessa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente trazer mais informações sobre o Botafogo. Sei que você está querendo saber quando é que Savarino volta, qual é a perspectiva, então vou trazer aqui algumas informações para vocês. Mas nesse vídeo específico, gostaria muito de falar sobre um dos caras mais criticados do elenco do Botafogo, e também, de certa forma, um dos mais exaltados, né? Uma relação antagônica, maniqueísta, que a torcida do Botafogo tem com Marlon Freitas. Marlon Freitas, o capitão de 2024, o cara que ficou marcado em 2023 por conta de um episódio, num jogo vexaminoso, numa derrota vexaminosa do Botafogo. E 2025 está na berlinda, como muitos jogadores campeões, mas aos poucos, bem aos poucos, vem retomando o protagonismo. Tá? O Marlon Freitas, que fora de campo, sem dúvida nenhuma, é o cara que lidera esse grupo, é a voz marcante desse grupo, é a voz de vestiários desse grupo, a voz do vestiário, né, desse grupo, assim como é Gregory, assim como o próprio Alan, né, também se tornou, pode não estar às vezes nos vídeos da TV oficial do clube, né, mas é também uma das vozes de liderança. Só que o Marlon Freitas acabou sendo esse jogador que está sempre em xeque, muito por conta do estilo de jogo dele, né, que é um jogo de cadenciar, né, cadenciar. E muitas vezes o Botafogo precisa ser rápido na transição e o Marlon Freitas não é esse jogador de transição rápida. O Marlon Freitas é um jogador de meio campo que, em tese, tem obrigações de marcação e tenta cumpri-las, mas não é um bom marcador. Isso a gente já sabe que o Marlon Freitas não é um bom marcador. E muito já se fala, né, sobre o marcar fofo, é um termo novo, né? Ele marca fofo, porque é aquela chegada leve, é aquela chegada que não causa impacto, não destrói jogada. Muitos gols o Botafogo já tomou por falta de jogador que destrói jogada, que toma um cartão amarelo. É melhor tomar um cartão amarelo do que tomar um gol. Então o Marlon Freitas é o cara que está sempre na berlinda, porque o torcedor do Botafogo em 2023 se decepcionou, em 2024 teve a glória absoluta, e em 2025 esperava a manutenção disso. Isso não aconteceu e o Marlon, de certa forma, é o líder do grupo, é um dos líderes desse grupo, representa esse grupo e o torcedor joga na conta dele e ele assume, ele mata no peito, ele assume, sabe que é um jogador com qualidade, sabe que é um jogador que precisa melhorar em diversos aspectos, mas não foge da responsabilidade, né? Agora, tem um dado interessante da SofaScore e eu confesso que me surpreendi com esses dados. Todo mundo sabe que o Marlon Freitas é um jogador cujo passe longo é uma especialidade da casa. A gente vai lembrar aí, por exemplo, ano passado, uma vitória marcante do Botafogo contra o Flamengo, um 4-1, em que ele dá um passe primoroso à cabeça do Matheus Ponte. Foi logo aos 2 minutos de jogo. E ontem a gente estava com saudade desse Marlon Freitas, né, que na marcação não é nenhum leão, com a bola no pé precisava mostrar muito mais do que passes para o lado. Vamos falar a verdade, que a situação não estava legal no primeiro tempo, nem do Marlon Freitas, nem de grande parte do time. E aí o Marlon decide, no primeiro tempo, com um lançamento primoroso para o Arthur, e vai fazer um lançamento daqueles espetaculares para o gol do Cuiabano. E aí, não bastasse brilhar nesse domingo com essas 2 assistências, a goleada sobre o Inter, a SofaScore traz um dado que mostra o impacto positivo do Marlon Freitas no quesito passes decisivos de longa distância. Tá? O Marlon Freitas, segundo as estatísticas do SofaScore, ele é o jogador brasileiro com mais passes longos certos, não é no Brasil, em todo o planeta. Sinistro, né? O Marlon Freitas é o jogador com mais passes longos certos no futebol mundial, desde que estreou pelo Botafogo. Então,
O Marlon Freitas no Botafogo, ele simplesmente passa a ser o melhor passador de longa distância, passe longo, no mundo. Dos 147 jogos que o Marlon tem com a camisa do Botafogo, foram 671 passes longos certos. Ou seja, ele tem mais de 70% de eficiência. Dá 71% de eficiência no passe longo. E o passe longo é muito mais difícil do que o passe curto. E repito, uma das críticas que a gente faz ao Marlon é exatamente aquele passe improdutivo quando ele poderia ser o toque de qualidade. E aí a gente vai lembrar aqui de jogadores que vestiram a camisa do Botafogo, os mais antigos, né? Um Gerson Canhotinha de Ouro, que fazia isso no Botafogo, na seleção. Para os mais jovens, tínhamos na geração dos anos 90 no Botafogo um Djair, que era um exímio passador, um exímio lançador, né? Também com muita classe. Djair, campeão pelo Botafogo tantas vezes. E nesse período, nesses jogos, né? Nesses 147 jogos, o Marlon tem até poucos gols, ele tem 4 gols, mas assistências, ele tem 15 assistências. Ele tem um índice de 88% no acerto de passes e recuperação de bola, 642, mas a gente sabe que não é o ponto forte do Marlon Freitas. Ele é o volante que sai para o jogo, ele é aquele que recebe a bola e olha o jogo. Vamos lá, o que vai acontecer aqui, para onde eu vou direcionar esse lançamento, né? O Botafogo até valorizou, faz muito bem, tem que valorizar os seus atletas, né? Nas suas redes sociais, né, os números do Marlon Freitas, e vale dizer que o Marlon no Campeonato Brasileiro e com a camisa do Botafogo é o primeiro jogador também em passes certos no campo adversário, porque beleza, vai dar o passe certo na defesa, né, onde só tem jogador de defesa, beleza, mas no campo adversário, ele tem 2007 passes certos e é o primeiro também em passes progressivos, 517. Então, gente, são muitos dados que me surpreenderam, tá? A SofaScore tá aí, é uma plataforma de estatística, né? Que me surpreenderam positivamente. E aí eu vou trazer para vocês aqui, vamos resumir, né? O Marlon Freitas, ele tem 147 jogos pelo Botafogo, 4 gols, 15 assistências diretas para gol, 130 passes decisivos, 671 passes longos certos e 88% em geral no passe. Tá? 88% no passe. Como eu falei para vocês, 642, foi isso, né, que eu falei? 642 roubadas de bola, recuperadas de bola, mas não é isso, não é esse o diferencial do Marlon Freitas. Esse é o diferencial do Gregore, por exemplo, né? O cara que é ladrão de bola, o cara que é o cara do combate, né? E aí, isso coloca o Marlon Freitas no topo, é um GPS, né, como falou o Botafogo, né, na sua conta oficial, né, com GPS, não tem jeito. Isso coloca o Marlon Freitas no topo do mundo em passes longos certos. Impressionante, impressionante. Tá? Agora, curiosamente, claro que não foi esse jogo, ou o jogo contra o Carabobo e tal, mas, curiosamente, na temporada 2025, o Marlon Freitas cresce de rendimento com esses 2 passes decisivos, açucarados, no momento em que a sombra mais esperada da temporada, que é o Wendel, está se aproximando, tá? E que o Alan, que é a sombra imediata ali, e que o Alan vem jogando um bom futebol. O Alan contra o Capital fez uma partida protocolar, não vou nem falar que fez um grande jogo, tal, protocolar, né, foi titular, jogou quase os 90 minutos, entrou contra o Carabobo num jogo em que todo mundo foi muito mal, inclusive o Marlon Freitas, que foi muito mal, salvaram-se ali pouquíssimos cuiabano, o próprio Alan, com um passe progressivo para o gol do cuiabano, e ontem, mais uma vez, o Alan entrou muito bem no jogo. E, curiosamente, quando a sombra começa a tirar o Marlon Freitas da zona de conforto, ele começa a jogar futebol, ele começa a crescer. Que seja assim, que seja assim. Por isso você tem que ter bons jogadores dentro do elenco.
para ter a competição saudável dentro do próprio elenco. Porque se o jogador se considera o dono da posição, se ele não tem substituto ou não tem ninguém à altura que o ameace na posição de titularidade, acabou, né? Acabou. O Marlon Freitas, ele era reserva em 2024. Ele começa 2024 em inferno astral. Ele e Marçal são os jogadores mais perseguidos pela torcida do Botafogo, e aí o Fábio Matias vai sacar. O próprio Thiago Nunes sacou o Marlon Freitas, banco, e colocou o Tietê como titular. Trocava ali, às vezes, Danilo, Tietê e tal. Então, o Marlon Freitas foi recuperar a posição. E aí se tornou um dos grandes nomes da temporada de 2024. Agora, 2025, conforto de um título, de 2 títulos. Tá? Então, a zona de conforto acabou prejudicando muita gente nesse time do Botafogo, né? Que poderia estar jogando mais bola e não está jogando. E aí, quando você vê o Wendel chegando, você não está jogando nada, está improdutivo. O Alan começa a entrar, começa a jogar bem, começa a decidir partidas. Opa, chegou a hora. E que bom que o Marlon Freitas ligou o GPS, voltou, né, a ligar o GPS aí na velocidade 5, né, como diz a grande obra literária e musical Creu, né? E o Botafogo está colhendo os frutos disso. 2 passes milimétricos que resultaram em gols para o Botafogo. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Falando aqui do Marlon Freitas, do Alan, a gente lembra que tem jogo decisivo já na próxima quarta-feira, né? Traduzindo depois de amanhã, né? Mais conhecido como depois de amanhã. E até no programa da Sport TV, né, no Seleção, o André Rizek deu uma cornetada no público baixo. Eu acho que realmente o Botafogo está jogando pouco? Tá. Isso não é segredo para ninguém. Mas não é o momento de torcida e Botafogo separarem-se. As mãos precisam estar entrelaçadas. Principalmente para quarta-feira. Para domingo, seremos, obviamente, minoria no Maracanã por conta de sermos visitantes. Mas quarta-feira, mãos entrelaçadas. Abraço forte. Simbiose, união até o final contra o Estudiantes. Parte da manhã, falei para vocês, na parte da tarde, 17 mil ingressos, 17 mil check-ins feitos. Pouco, tá pouco, tá pouco. Temos aí 2 dias para dobrar esse número. No mínimo 35 mil. A gente precisa dobrar esse número. Você que está assistindo a esse vídeo, escreve aí no chat, já fez o seu check-in? Lugar de botafoguense, na quarta-feira, é no estádio Newton Santos. Você estará lá? Eu lá estarei, apoiando o Botafogo nessa batalha contra o Estudiantes de La Plata. Fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.